estamos começando mais uma live aqui no Seven Bikers. Muito bem, Agora entrei. Agora deu certo. Acho que o pessoal ficou super curioso, porque eu comecei a perguntar, Ricardo, homocisteína, é isso, né? Homocisteína, o nome é difícil. A gente hoje vai falar sobre a tal da homocisteína. E eu tinha lançado uma pergunta para o pessoal, se alguém sabe o que é. Eu acho que a gente poderia dar um suspensezinho para a gente saber se alguém sabe o que é homocisteína e se alguém está antenado o que a homocisteína alta pode ocasionar no organismo, né? Qual é a relação dela com as doenças vasculares, com o mal de Alzheimer. Nós estamos agora numa campanha Demência, déficit cognitivo, né? Tem um monte de efeito essa tal homocisteína. Sim. Alguém aí que já está na linha, quer arriscar um palpite? O que é homocisteína? Alguém já ouviu falar na homocisteína? Alguém já fez um exame e descobriu que a homocisteína estava super alta, super alterada, além do limite? Vamos ver se tem alguém aí, mas enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho. Que nós legal, vi um amigo aqui, o Hélio Moura, ele é jornalista, ele trabalhava na Novo Tempo, agora está morando nos Estados Unidos, está assistindo a gente aqui. Um abraço, Hélio. Muito legal, muito legal. Bem-vindo a todos. Eu estou vendo que vários Seven Bikers de várias partes do Brasil, não só do Brasil, aqui dos Estados Unidos também estão entrando. E juntos... como uma grande família sob rodas ao redor do mundo, estamos crescendo cada vez mais. E nós estamos agora começando a nossa campanha, já está em andamento a nossa campanha Pedalar para Não Esquecer, que é uma campanha para alertar sobre como evitar o mal de Alzheimer, como nós podemos utilizar os recursos que estão ao nosso favor para evitarmos que essa doença chegue mais rápido, né? Vamos e sabe lá, o que é legal? Uma coisa que é legal, é que quando a gente começa a investir, né, para evitar o Alzheimer, a gente está evitando inúmeras outras doenças também, porque são práticas comuns para várias doenças. Então, eu acho muito legal a campanha, porque não é uma campanha que vai beneficiar a pessoa para prevenir apenas uma única doença, mas sim prevenir várias doenças que estão correlacionadas ao sistema nervoso central. Muito bem. Mas vamos começar a falar sobre a homocisteína. Ricardo, então, tá o que é essa homocisteína? Conta pra gente numa linguagem que todos possam entender, para a gente realmente levar a sério o controle da nossa homocisteína. Legal. Então, olha só. Hoje eu vim aqui para o ambiente da casa, onde eu tenho um quadro, ó. É um quadro aqui, onde eu dou aula também em casa. A gente faz os nossos programas aqui, as nossas reuniões de imersão. E aí na sala eu montei um quadrão bem grande aqui para eu poder brincar com os alunos aqui. Só um detalhezinho, olha, a Boa Forma deu uma resposta lá inteligente, viu? Já colocou lá que é um aminoácido. Tem a ver, tem a ver. Isso aí, ó. Homocisteína é um aminoácido com marcador de doenças cardíacas. Não só cardíacas, mas doenças correlacionadas à parte, né, do sistema nervoso central. E ela não é um aminoácido, na verdade, ela é o resto da metabolização de um aminoácido. Mas só foi na fita. Vamos lá, então. Vou escrever aqui. Então, veja só. Deixa eu só ver a altura para não sair fora do desenho ali, ó. Homocisteína. A gente vai ver espelhado o texto aí. É verdade. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou virar ao contrário e eu não vejo você, Keila, mas eu ouço você. Beleza? Ótimo, perfeito. Porque aí a gente consegue ler o que você coloca no texto. Então, deixa eu colocar aqui. Eu não vejo mais você agora. Não vou conseguir interagir mais com o Seven Bikers, com o pessoal que está entrando. Deixa eu conferir, ver se está aparecendo ali. Está aparecendo, né? Agora está certinho, né? Tá. Então, beleza. Um pouquinho mais para cima dá para a gente ler legal. Colocar um pouquinho mais para cima, mais próximo aqui? A letra um pouquinho mais para baixo, por favor. Deixa eu ver aqui, então. Isso, perfeito. Perfeito. Legal. Agora dá pra gente ver bem. Oi, Marcela, bem-vinda. Bacana. E, ó, tá entrando um monte de gente aí, hein? Legal, Sim. Beleza. Então, veja só. Ó, Keila, se eu sair fora aqui da margem, aonde aparece, você me avisa que eu volto. Perfeito. Deixa eu pegar meu apagador aqui já.
Hoje eu estou preparado para dar aula mesmo. Nós vamos ter uma aula aqui sobre esse assunto, que eu acho algo extremamente importante, mas muito pouco abordado ainda, Keila. Se fala muito pouco. No Sim. entanto, que as pessoas que entraram, uma só que foi na linha da resposta certa. Então, veja. Perfeito. Homocisteína é o nome de um exame que a gente vai medir, um catabólito. O que é catabólito? Que nome feio é esse? Catabólito quer dizer que ela surge a partir da quebra de alguma coisa que o nosso organismo está realizando. E o que o nosso organismo realiza de quebra para gerar essa homocisteína? O corpo quebra um aminoácido, metionina. Então, esse é o nome do aminoácido. O aminoácido metionina, quando quebrado pelo seu organismo, ele gera homocisteína. Ok? Ok. Beleza, então vamos lá. Essa metionina, agora vem um detalhe muito interessante para nós. Essa metionina, ela vem através da nossa alimentação. Ó. Então, vem da alimentação. Agora, tem algo extremamente legal para a gente analisar, que é o seguinte. Eu como alimentos que são ricos em proteínas. Proteínas, ó. Proteínas. Ok. Essas proteínas são ricas em aminoácidos. Aminoácidos. A gente exemplifica como AA. E aí pensa só. Quando eu quebro essa estrutura de aminoácido, por um lado eu libero o amino, que é a amônia, NH3+, amônia. Isso é tóxico, extremamente tóxico, isso mata. Aí você joga essa amônia para o fígado. E o fígado vai e transforma essa amônia em ureia e elimina na urina. O problema nosso é essa parte aqui, ó, o ácido. Essa parte aqui, que é o aminoácido, então a parte ácida do aminoácido, quando eu quebro a metionina, essa parte ácida do aminoácido gera homocisteína. E é essa homocisteína que é importante para nós nessa noite. Por quê? A homocisteína, então, ela é um catabólito. Ela é gerada a partir da quebra do aminoácido metionina. Mas ela se torna um marcador hoje para nós, quando você faz o exame, para você descobrir riscos cardíacos, principalmente para hipertensão. Mas ela tem uma relação direta também com outros 3 problemas quando você tem alteração. O aumento da homocisteína indica que você tem um risco maior para o desenvolvimento de demência e Alzheimer. Isso a longo prazo, ou seja, vai demorar muito tempo para aparecer, mas já é um marcador importante. E me preocupo bastante pelo seguinte, hoje tem muitas pessoas que estão se tornando vegetarianas. Isso daí é um fato. A Sociedade Brasileira de Vegetarianismo já aponta que um pouquinho mais de 10% da população brasileira é vegetariana. E o vegetariano deveria ter essa homocisteína, ó, pá, lá embaixo. Menor do que 15. Menor. Na verdade, assim, ó, quando a gente faz o exame, ele é medido em nanogramas por decilitro de sangue. E aí, nesse caso, milimol por decilitro de sangue. E quando a gente faz o exame, o que é normal? Então, vamos falar agora do que é o normal. Vocês já sabem que a homocisteína, então, vem da metionina. A metionina é um aminoácido que faz parte das nossas proteínas e vem através da alimentação. Que a quebra desse aminoácido gera esse metabólito chamado homocisteína. Beleza, até aqui tranquilo. Agora, olha só, vamos pensar no resultado do exame, que agora a gente começa a falar de algo sério, mas de algo muito interessante também, porque a gente vai trazer uma solução muito bacana aqui hoje, para a gente não ter esse marcador alto e ficar longe do Alzheimer, da demência, dos riscos, né, para problemas cardíacos, principalmente a hipertensão. Veja só. Quando a gente olha para o exame, o ideal é que esse exame dê menor do que 7. Você olhou para o teu exame, o ideal é estar em menor do que 7. Porém, para o grupo que é chamado de onívoro, o que é o onívoro? O onívoro é aquele que come de tudo, tanto produtos de origem vegetal quanto produtos de origem animal. Então, ele ingere proteína de origem animal. Olha o detalhe importante. Ó. O onívoro, ele come muita
proteína. Porque quando a Uhum. gente olha para os alimentos de origem animal, eles são muito mais concentrados em proteína do que os alimentos de origem vegetal. Aqui eu saio fora, Keila, ou não? Não, perfeito. Tá Beleza, perfeito. então veja só, ó, 100 gramas de carne, 100 gramas de carne vai variar de 22 a 27 gramas de proteína. Ok. Então, 100 gramas de carne varia de 22 a 27 gramas de proteína. Já Uhum. se eu estivesse comendo 100 gramas, por exemplo, de feijão, 100 gramas de feijão me daria entre 6 a 9 gramas de proteína. Dá Então, um você minutinho percebe a para mim, só diferença? um minutinho, Ricardo. Mais alguém está sem som? Ramalho está falando que está sem áudio. Estão ouvindo bem? Como é que você está chegando o som aí para vocês? Ou é alguma coisa só com o Ramalho? Tudo bem por aí? Acredito que seja só com o Ramalho. Minha filha e minha esposa estão saindo, vão dormir lá na casa da minha sogra hoje. E aí eu estou ficando meio desamparado aqui. O povo está indo embora e dando tchau. Sim, perfeito. O som está Então, perfeito. beleza. Então, veja só. Isso aqui é muito importante para nós hoje, tá? Aham. 100 gramas de proteína de origem animal, ou seja, um bife ou um filé de frango, não, um filé de peixe, vai variar de 22 a 27 gramas de proteína. 100 Aham. gramas de um feijão, de um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, vai variar de 6 a 9 gramas de proteína. 6 a Uhum. 9. Bom, aí o que as pessoas costumam dizer? Ah, quem vira vegetariano, quem busca ter esse estilo de vida mais saudável, que tem gente que considera entre aspas esse saudável, mas na Uhum. verdade é. Mas aí fala assim, ah, quem vira vegetariano sofre com a proteína. Não sei se sofre com a proteína. Eu acho que resolve um problema com relação à proteína. Por quê? Aqui no Brasil eu sei as estatísticas, aí nos Estados Unidos eu não sei, Keila, mas provavelmente aí seja similar, se não até maior. Mas Uhum. aqui no Brasil, o brasileiro precisa, na média, fazendo um cálculo baseado por peso e com o fator atividade física do brasileiro, ele precisa, numa média, de 70 gramas de proteína ao dia. 70 gramas. Porém, o consumo de proteína no Brasil não é de 70 gramas. No Brasil se consome 170 gramas de média. Ou seja, comemos 100 gramas a mais do que nós precisamos de proteína todos os dias. Uhum. Essa é a média do Brasil. Aí, se eu estou comendo, então, 100 gramas a mais de proteína, é porque a maioria do brasileiro come muito produto de origem animal, concentrado em proteína. Uhum. Esse produto de origem animal concentrado em proteína vai fazer com que tenha sobra de Ácido. aminoácido. Uhum. Sobrou aminoácido, se tiver metionina, vai formar homocisteína. E aí você não vai conseguir ficar abaixo de 7. E agora, Uhum. olha só que informação importante essa. Quando a gente analisa a composição da proteína de origem animal e a composição da proteína de origem vegetal, a gente percebe uma diferença no que a gente chama de aminograma. O que é aminograma? É analisar quais aminoácidos estão presentes nessa proteína. Uhum. Quando a gente olha o aminograma da proteína de origem animal, ele é rico em metionina. Uhum. Ou seja, a proteína de origem animal, além de ser concentrada em proteína, ela ainda é rica em metionina. Por isso, dificilmente você vai ver uma pessoa que é onívoro com um nível menor do que 7 de homocisteína. Qual que é a média para o onívoro? O onívoro já tem uma média de 11 no resultado do exame dele. Olha, Uhum. interessante isso, hein? Por que, Ricardo, que alguns vegetarianos apresentam resultados altos? Uma Nossa. Seven Biker acabou de fazer essa pergunta e aí Isso a é gente precisa vergonhoso. responder agora, porque isso é E um é ponto bem justamente, importante para a gente conversar. e é justamente onde a gente entra. Ela já parece que matou a Sim. charada já do próximo Aham. tópico, né? Então, Sim. veja, esse detalhe, ele é muito importante. Aqui nós estamos dizendo que quem come carne, queijo, leite e ovos, geralmente não vai estar menor do que 7. Vai estar Aham. em 11.
Agora Sim. vou apagar um pedacinho aqui só para poder escrever uma coisa aqui que agora começo a responder a pergunta dessa nossa Seven Bikers aí, tá? Ok. Então, no onívoro a gente já viu que na média ele vai ficar acima do 7, ou Aham. seja, já é uma pessoa que se expõe a um risco para o desenvolvimento de demência, um Alzheimer futuro, uns problemas cardíacos como o aumento da pressão sanguínea e assim por diante. Agora vamos pensar num vegetariano. O vegetariano, a gente acabou de verificar que tem um consumo de proteína muito menor. Se ele tem Uhum. um consumo de proteína muito menor e ele também tem uma concentração de consumo de metionina menor, Uhum. o normal para o vegetariano é estar aqui, ó. Ó, esse aqui é o onívoro, quem come carne, queijo, leite e ovos. O Uhum. vegetariano deveria ter uma média de 5 no resultado do exame. Esse é o Uhum. normal para o vegetariano. Porém, não é isso que a gente encontra em boa parte dos vegetarianos. Por quê? Se o normal, sendo vegetariano, tendo uma concentração menor de metionina sendo ingerida, está com um nível acima daquilo que seria o padrão para o vegetariano. Agora a gente entra num aspecto que eu quero chamar muita atenção, hein? Ótimo. Agora eu Respondendo vou... a pergunta de alguns aí, é, a Agora. gente, a gente precisa encontrar os 7 erros da alimentação vegetariana, né? Pois é, agora nós vamos apontar pelo menos 4 aqui. Sim. Então, veja só, aqui tem um problema. Tem muita gente que se torna vegetariano com Sobe um potencial de ter pouquinho um... só teu enquadramento, por favor. Tá, deixa eu ver lá. O que está sumindo aqui? Agora deu? Ah, um pouquinho mais. Eita, Ah, perfeito agora. eu Perfeito. não vou, eu não vou ficar pequenininho demais lá, não? Tô Ah, tá aparecendo ótimo, aí? dá para ver bem. Tá perfeito. Então, beleza. Olha só, Tá olha o que vai perfeito. acontecer agora aqui, ó. No Obrigada, Lanei. vegetariano, no vegetariano que estava em 5, que deveria estar em 5, Uhum, a gente tem encontrado, Keila, uma média de homocisteína que deveria ser abaixo de 7, de 14. ah, Uau, terrível, né? Veja, sim. o vegetariano que poderia estar aqui, ó, em 5, super saudável, sem risco para Alzheimer, sem risco para demência, sem risco para problema cardíaco, principalmente hipertensão, quando Uhum. comparado a quem come carne, queijo, leite e ovos, está pior. Está com 14. E eu já peguei pacientes com 14 e alguns até com mais de 14, mas na média, os vegetarianos, né? Muitos vegetarianos, não todos, muitos Uhum. vegetarianos estão aqui no 14. Por Marcela, quê? você é vegetariana? Olha a Marcela falando que a dela aumentou para 25. E a Marcela se Uau! tornou vegetariana. Marcela, você se tornou vegetariana, é isso? Aumentou para 25. Nossa! Preocupante, Marcela. Vamos resolver isso aqui agora. Eu vou te dar uma dica super importante para você trazer isso para baixo de novo. Porque senão você fica dentro de um estilo de vida aparentemente saudável, mas com algumas Uhum. carências que te colocam numa condição de risco que quando você comia carne, queijo, leite e ovos, estava melhor a sua situação do que agora. E deveria estar bem mais baixo. Então, olha o que acontece, Keila. Foi descoberto algo muito interessante, que tem 3 vitaminas que quando elas têm alteração, quando tem dessas 3 vitaminas, quando uma delas pelo menos está alterado, a sua homocisteína dispara. Ela vai lá em cima. Quais são essas Uhum. vitaminas? A vitamina B6. B6. A vitamina B6, ela chama piridoxina. Piridoxina. Então vou escrever aqui, ó. Piridoxina. Essa vitamina piridoxina, se ela tiver baixa, a homocisteína sobe. Uhum. Onde que eu encontro piridoxina? Agora isso daqui é a resposta importante. Eu encontro piridoxina em todos os cereais integrais. Cereais integrais.
E aí o que a gente percebe, Keila? Que muita gente está buscando ter um estilo de vida mais saudável, só que nessa busca do estilo de vida mais saudável, ela começa pelo processo de abandonar, ou seja, começa a tirar a carne, começa a tirar o queijo, começa a tirar os ovos. Só que eu não recomendo que um processo de mudança, pensando em saúde, comece pela exclusão. Uau! Começaria como então? Eu começaria pela inclusão. Então seria legal a pessoa pegar uma folha de papel, dividir ao meio e aí fazer o seguinte. De um lado ele cria uma lista escrita assim, ó, o que devo incluir que ainda não como? Do outro lado, o que devo excluir que ainda como? E aí ele cria essas duas listas, cria as duas listas. Começa primeiro pela lista de inclusão. Por exemplo, a cada 2 ou 3 alimentos daquela lista de inclusão, ele tira um da lista de exclusão. Por que isso? Porque, Keila, muitas vezes a gente percebe que as pessoas começam a excluir tudo que faz mal, sem fazer esse processo de inclusão, ela fica com uma alimentação pobre. E isso é um problema, porque aí você fica com uma alimentação aparentemente saudável, mas pobre porque fica muito monótono, fica muito restritivo, você não aprendeu a comer alimentos importantes dentro desse processo de substituição. Então, primeiro a gente tem que começar com a lista de inclusão. E a primeira coisa que eu sempre estimulo as pessoas a incluírem são os cereais integrais. Isso é fundamental, porque ele vai ser rico em vitamina B6, que é a piridoxina, que vai ajudar a manter a sua homocisteína lá embaixo. Perfeito. Segunda vitamina importante, a vitamina B9, que na verdade ninguém chama ela de vitamina B9. Todo mundo conhece ela por ácido fólico. O ácido fólico ele é muito importante para evitar anemia, o ácido fólico é importante para aumentar a fertilidade. Tem muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar por conta dessa questão do ácido fólico baixo. Então, tem mulheres que têm que muitas vezes analisar o seu perfil ali bioquímico para saber se ela tem uma boa fertilidade ou não. E aí tem uns que vão procurar fazer tratamentos, né, para poder engravidar, sendo que era só fazer correção de pequenas vitaminas. Isso é um aspecto legal. Mas esse ácido fólico, ele está diretamente ligado também com o nosso nível de homocisteína. E o ácido fólico, ele é encontrado nos vegetais verde escuros. Então, vegetais verde escuro. Nesses vegetais verde escuro que nós vamos encontrar o ácido fólico. Isso que é um problema para vegetariano. Porque todo mundo fala assim, o cara é vegetariano, só come capim, né? Só come tudo que é verde. Não é, não. Tem um monte de vegetariano que não está comendo vegetal verde escuro. E o ideal seria que todos os dias, se possível, a gente incluísse em uma das 3 refeições um vegetal verde escuro. Então, veja só, pode ser que um dia você vai e tome um suco pela manhã e aí você adicione 2 folhas de couve. Aí você fez um suco verde lá pela manhã e adicionou o seu vegetal verde escuro desse dia. Ó, que legal. Aí no outro dia... A couve é o que tem uma maior concentração de vitamina B12, de ácido fólico? De vitamina B9. Né? De B9, isso. Isso, a couve é uma das que mais tem. Você tem o espinafre também, que tem muito, né? Você vai ter o brócolis, que também tem bastante. Então, tem todos esses vegetais verdes escuros tem, mas a couve e o espinafre se destacam como as que têm maior concentração. E olha só, tem muita gente que vai fazer suco verde e coloca espinafre cru. Ó, não cai nessa não, viu? Porque espinafre não é uma hortaliça para se comer crua. Ouviram direitinho, né? Espinafre não é para comer cru. Espinafre você tem que dar uma passada na panela para poder dar aquela esquentada nele. E aí você quebra, né, quando você passa ali, alguns fatores antinutricionais que ele tem. Ou então você dá uma mergulhada nesse espinafre numa água quente e aí sim você pode utilizá-lo sem problema nenhum.
mas a couve pode ser consumida crua. Então, de manhã eu posso fazer lá meu suco verde. Aí, no outro dia, eu faço uma couve refogada, no outro dia eu como um brócolis, no outro eu faço um espinafre com um molho branco feito de castanha de caju. Né? A gente sempre vai puxar por alimentação saudável. Não vou recomendar aqui Sim, comer creme de leite, né? Então, um sim, com creme, certeza. um molho branco feito de castanha de caju. Se alguém depois tiver dúvida, manda mensagem aí no meu Instagram, porque eu passo o Instagram da minha esposa e aí vocês pedem para ela que ela vai passar para vocês a receitinha do molho branco que ela faz em casa aqui, ok? Então, veja Perfeito. só. A inclusão desses vegetais verdes escuros é importante. Agora vamos para a pedra de tropeço do vegetariano aqui, que aqui é Eu tô onde aqui na B12, o tempo inteiro eu tô aqui pensando na B12. ela está aqui agora. Aham. Esse aqui é o principal problema do vegetariano com relação ao seu nível de homocisteína alto. A vitamina B12, ela chama cianocobalamina. Cianocobalamina. Porém, quando a gente pensa em vitamina B12, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes aqui. Eu encontro B12 nos alimentos de origem vegetal? Sim ou não? Sim. Só se eles forem enriquecidos na indústria. Uau. Nos alimentos vegetais naturais, ou seja, in natura, que não tenha passado pela indústria, eu não tenho vitamina B12. Por que Uau, isso isso? precisa reforçar muito, né? Então, aqui é onde nos preocupa, né, Keila? Aonde Aham. o povo acaba tropeçando. E veja, nós estamos falando para um grupo de pessoas ativas, um grupo de pessoas que fazem Sim. atividade física. E olha só o problema que a gente pode ter nessa história toda, Keila. É o seguinte, veja só. Quando nós começamos a fazer atividade física, a gente precisa produzir músculo, porque vai gerar estímulo para a hipertrofia. A gente precisa produzir mais sangue. E tudo isso faz com que a gente use muita vitamina Vitamina B12. B12. Então, pessoas que são vegetarianos, não estão suplementando, e não é só vegetariano não, viu, Keila? Dos meus pacientes em clínica, de cada 10 deles que eu peço exame de vitamina B12, que comem carne, queijo, leite, ovos, ó, 7 deles estão com nível de B12 baixa. Então, isso é um problema não só para vegetariano. A B12 é uma vitamina de difícil absorção. Agora, imagina, você começa a levar uma vida mais ativa. A vida mais ativa aumenta a sua demanda de B12. Se você não faz a correção dessa B12, não tem feito nenhum exame para acompanhar, a chance dela cair vertiginosamente rápido é muito grande. E aí é quando a homocisteína faz o quê? Ó, pá, dispara, vai para 14, no caso da Marcela, ela falou 25. Nossa, é muito alto, né? E isso pode ter uma relação diretíssima com a vitamina B12. Então, o que a gente tem que fazer nesse aspecto aqui? Veja só, se a B12 é encontrada, né, somente em produtos de origem animal, não porque esses animais produzam B12, isso é importante lembrar. A B12 ela é produzida pelas bactérias que se encontram no trato gastrointestinal desses animais. Nós também temos, né, bactérias no nosso intestino. Na região do cólon, lá tem a nossa microbiota intestinal e elas também produzem B12. Ah, mas por que o animal não precisa suplementar B12, mas eu tenho que suplementar B12? Deixa eu fazer um desenho aqui e vou contar com a boa vontade de vocês de acreditar que o que eu estou falando é o mesmo que eu desenhei. Porque eu desenho, sou terrível. Vamos lá, olha aqui, ó. Isso aqui é interessante, para saber por que vegetarianos, mesmo tendo microbiota intestinal ou onívoros, né, muitas vezes precisam fazer suplementação se tem produção de vitamina B12. Então, veja, ó, o nosso estômago, acredite, ele é desse jeito aqui, ó, tá? Pode acreditar, ele é desse jeito, por mais que alguns duvidem, ele é assim. Então, o nosso estômago, ele é apenas um estômago. Nesse caso aqui, eu vou produzir dentro do estômago algo que a gente chama de fator intrínseco. Intrínseco, ok? Esse fator intrínseco produzido no nosso estômago é como se fosse o transportador da vitamina B12. Então, quando eu ingeri um produto que tem B12, eu fiz a mastigação, fiz a deglutição. Depois que esse alimento que contém B12 cai no estômago, ele se liga com esse fator intrínseco.
e o fator intrínseco que vai transportar ele até a mucosa ali do intestino, onde nós temos células intestinais chamadas de enterócito, aonde vão fazer a absorção da B12. Mas eu precisei de quem? Precisei do fator intrínseco. Sem fator intrínseco, não tem transporte de B12. Aí, onde que é o nosso problema, Keila? Nosso problema é que o fator intrínseco ele é produzido no estômago e a absorção da vitamina B12 acontece no primeiro terço do intestino delgado, ou seja, naquele intestino fino, né, chamado de duodeno, jejum e ilho. Ali no começo do intestino é onde a gente faz a absorção de B12. Porém, se a gente for seguir, ó, nosso estômago está aqui mais ao lado esquerdo, aí depois que saiu do estômago entra no intestino delgado, que está fazendo toda essa parte aqui, ó. Terminou o intestino delgado, aqui do lado direito nós temos a região chamada de cólon ascendente. Tem o cólon ascendente, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide e depois a válvula de escape lá, o ânus, ok? Nessa região do intestino grosso, ó, cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide, é onde estão as nossas bactérias produtoras de B12. Veja que as bactérias produtoras de B12, elas estão depois da área de absorção de B12. A B12 é absorvida aqui, ó, no intestino delgado, antes de chegar no intestino grosso. Ou seja, se ela não foi absorvida aqui, ela não será absorvida. Então, todas as bactérias que nós temos no intestino que produzem B12 não nos servem como fonte de B12, diferente de uma vaca. Olha só, o da vaca é assim, ó. Você tem um estômago aqui chamado de retículo, um outro estômago aqui bem grandão chamado de rumen, aí mais um outro compartimento aqui chamado de omaso, e aí você tem o último compartimento aqui, que parece o nosso estômago, ó, parece com o nosso estômago, que aí, nesse caso, é o estômago químico, igual o nosso. Mas veja que interessante, olha como é que é na vaca. Eu tenho o estômago, o primeiro compartimento, o retículo, o segundo, que é o rumen, depois eu vou ter o omaso, e aí sim vem o quarto compartimento, que é igual ao nosso. Esses três primeiros compartimentos aqui, o 1, 2 e o 3, eles são regiões onde estão cheios de bactérias. As mesmas bactérias que nós temos no intestino, a vaca tem onde? Nesses três primeiros compartimentos. Só que depois, pela movimentação do estômago, chamado de movimentos peristálticos, eles vão cair onde? No quarto compartimento. E o que vai acontecer? O ácido vai matar essas bactérias. A B12 que essas bactérias tinham fazendo parte da sua estrutura fica disponível para que aqui no intestino delgado da vaca, do boi, do ruminante, seja ele qual for, uma ovelha, um cabrito, seja absorvida essa B12. Então, o ruminante tem a B12 dele vindo das bactérias. Nós não. O nosso precisa vir de onde, então? Da alimentação. Porém, só vou encontrar alimentos ricos em B12 se forem de origem animal. E ainda assim corro o risco de ter a deficiência. Então, pro vegetariano, e a gente, para manter um nível de homocisteína normal, não só no vegetariano, como naqueles que têm deficiência, mesmo comendo os produtos, precisamos fazer o quê? Suplementação. Muito bem, suplementação. Isso aí, já matou a charada, né, Keila? E isso aqui, ó, é fundamental para a gente manter o nosso nível de homocisteína normal. Senão acontece isso daqui, ó. É vegetariano e vai bater lá no 14. É onívoro, vai bater lá no 11. E no caso da Marcela, já está em 25, que é extremamente preocupante. E quando eu penso em suplementação de B12, para a gente fechar essa parte da B12 e ainda sobrar um tempinho para a gente responder perguntas, Keila, eu quero mostrar aqui que tem 3 formas de você suplementar a sua B12. Uma forma que é a forma mais simples e mais barata, porém não é tão eficiente. Uma outra forma que é um pouquinho mais cara e é uma boa forma. E uma outra que é super barata e super eficiente. Uau, então vamos ver quais são elas. Eu tenho a forma oral. A forma oral quer dizer o seguinte: eu vou tomar uma cápsula, vou tomar um comprimido que está cheio de vitamina B12. Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte:
de cada 10 pacientes que eu atendia que comia carne, queijo, leite e ovos, 7 deles, mesmo ingerindo esses produtos que tinha B12, tinha deficiência. Ou seja, para esses, eu já tenho a certeza que a forma oral não é a melhor opção. Por quê? Pô, porque se eles estão comendo e não está normal, o que vai adiantar oferecer de forma oral para eles? Também não vai ter absorção. Provavelmente eles produzem pouco fator intrínseco. E aí, nesse caso, a vitamina B12 não deve ser oferecida de maneira oral se eu já tenho esse histórico. Então, quem tem o hábito de fazer sempre os seus exames de vitamina B12 e, de repente, não é vegetariano e percebe que, mesmo comendo os produtos, a B12 está baixa, na hora de suplementar, ele não deve fazer da forma oral. Essa não vai ser a melhor opção. Aí eu tenho qual outra opção? É a sublingual. A sublingual é muito legal, porque aí eu não vou precisar de fator intrínseco. Não vai cair no estômago. Eu vou pegar o meu comprimidinho, que geralmente ele é um comprimido que se dissolve na boca, isso quer dizer chamado de orotabs. Eu vou colocar ele debaixo da minha língua e ele vai começar a processar esse produto ali, e essa mucosa da língua, ela consegue fazer a absorção da vitamina B12. Então, essa é uma forma muito interessante. É uma forma muito interessante. Só que o preço dela sobe. Ela é mais cara. Por quê? Justamente porque é uma forma mais efetiva, uma forma que você realmente sabe que vai dar resultado, e aí a empresa aproveita para ganhar dinheiro em cima também. Tem uma outra forma que é a que mais garante resultado, porém ela tem um problema. Ela é numa outra via. É a via eu acho que é assim que eu inventei a palavra, então, poupansal. Via poupansal é, injeção. Injeção não é uma coisa que todo mundo gosta. Tem gente que tem pânico de injeção. E aqui vai ser um problema, Keila. Por quê? Se a pessoa tem medo de injeção, ela não vai utilizar. E aí ela vai ter que ou gastar mais ou ficar se arriscando em usar a vitamina oral, que tem uma taxa absortiva pequena. Só que quando você faz a injeção, você tem uma garantia. Veja só, a vitamina que você fez uso, tanto a sublingual quanto a oral, ela precisou ser absorvida. No caso da injeção, ela é injetada. Então, eu tenho certeza que tudo que tinha dentro da seringa foi para dentro da minha corrente sanguínea. Que eu injeto primeiro na musculatura e dali passa para a corrente sanguínea e eu vou distribuir para o meu organismo. Então, essa é a forma que mais garante resultado. Porém, é uma forma que tem muitas vezes a dor associada. E realmente, a injeção de vitamina B12, ela dói. É uma dor suportável, mas dói. Mas é a melhor opção para suplementação. Beleza? Sim, agora, para fechar a suplementação, quanto tempo que a gente tem, Keila? A gente tem mais vários tópicos rápidos para a gente abordar, para a gente conseguir fazer o assunto, mas a gente tem mais 10 minutos só. Tá, então deixa eu correr, só explicar uma coisa aqui, ó. Tá. Vou falar como que eu suplemento a minha B12, tá? Okay. Eu acho que isso é uma coisa legal que as pessoas, de repente, querem saber como que eu faço, sim, né? Então, eu faço isso daqui, ó. Eu tomo 5.000 mcg, ou seja, microgramas, 5.000 microgramas de vitamina B12 uma vez ao dia, junto com uma refeição que contenha, junto com uma refeição para que essa vitamina possa ser absorvida junto, porque ela precisa de nutrientes para sua absorção. Então, 5.000 microgramas uma vez ao dia, durante 3 meses. Durante 3 meses, ou seja, eu tomo 3 meses direto, todos os dias, um comprimido de vitamina B12 de 5.000 microgramas. Okay. E depois desses 3 meses, o que você faz? Aí eu fico mais 3 meses sem corrigir, sem tomar. Paro por 3 meses aí. Quando completa os 3 meses de novo, eu volto e tomo mais 3 meses, uma vez ao dia, 5.000 microgramas. E a minha vitamina B12, encontrei uma forma de manter ela estável, sempre acima de 400. Então, isso é interessante. Quando você fizer o seu exame, eles vão dizer lá, 185 está normal. Pô, tá normal não. Pensa que você vai construir a tua casa em cima de uma montanha.
E aí você escolhe construir sua casa na beira do precipício, sendo que você tinha todo o cume da montanha lá, um espação para poder construir a sua casa sem estar na beira do precipício, ali numa zona de risco. Quando você está em 185, é como se você estivesse construindo sua casa na beira do precipício. Isso é perigoso, então a gente deixa mais longe. Para deixar mais longe, a gente espera então que ela esteja sempre maior do que 400, ok? Perfeito. Então essa é a forma que eu tenho suplementado. Ah, tem um detalhe, a minha, ela é sublingual, tá? Sublingual. Então eu faço com sublingual 5.000 microgramas uma vez ao dia, 3 meses. Paro 3, faço mais 3, paro 3 e aí fechou o ano. Beleza? Vai lá, Keila. O que mais que a gente tem que falar hoje? Vale um alerta aqui, né, Ricardo? Que é muito importante, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente entra nos mercados e a gente se depara com dúzias de todos os tipos de vitamina B12. Sim. E vale um alerta aqui, que é muito importante realizar o exame, ter um acompanhamento profissional e não se encher de vitamina sozinho, porque o excesso de vitaminas também faz mal, né? Muito bem, Keila. Isso daí a gente pode gerar um quadro que é uma hipervitaminose. Ou seja, tudo que sobra, o seu corpo precisa eliminar. E aí, nesse processo de eliminação, a via de excreção do nosso organismo, principal de vitaminas, é através da urina. Então, eu começo a sobrecarregar a taxa de filtração glomerular, não só pela B12, mas por qualquer vitamina ou mineral que tenha sobra. E aí, aumentando essa taxa de filtração glomerular, eu estou fazendo meu rim trabalhar mais do que deve, ou seja, posso gerar no futuro uma insuficiência renal e no presente eu posso gerar os cálculos renais, que são os oxalatos de cálcio. Perfeito. Valeu. Perfeito. Existe algum jeito de perceber no organismo que você está com falta de vitamina B12 e, consequentemente, existe alguma forma de você perceber que a sua homocisteína está alta e elevada? Tem uma característica, Keila, que nem todo mundo percebe, mas é a única coisa que a gente poderia considerar como sendo um efeito colateral do aumento de homocisteína, do aumento da homocisteína. Da B12 eu vou destacar mais 2. Mas o principal é isso aqui, ó. Déficit cognitivo. Ou seja, dificuldade de aprendizagem. Quando a pessoa, por exemplo, percebe que ela está lendo e ela está percebendo que não está conseguindo memorizar aquilo ali, que ela lê, mas ela está tendo falta de foco ali, o nível de concentração dela está muito baixo, ela está muito dispersa, né? Isso faz com que ela tenha esse déficit cognitivo. E isso pode ter uma relação com o aumento da homocisteína. Esse é o primeiro efeito colateral. É dificuldade no processo de aprendizagem. Seja do que for. Seja você aprender, né, lá dentro da escola, as matérias normais, né, do ensino fundamental, do ensino médio, né, ou na faculdade, mas também você aprender uma nova atividade lá no seu trabalho, ou algo que você queira desenvolver, uma atividade nova e você está com dificuldade de aprendizagem, isso pode ter uma relação com o aumento da homocisteína. A B12 também tem essa relação, porque, claro, a B12 baixa, a homocisteína sobe e aí vira um efeito colateral também. Mas quando a gente pensa em B12, Keila, tem mais 2 coisas aqui que pode chamar nossa atenção. Uma delas, né? Muita sonolência. Por que sonolência? O que tem a ver sonolência? Porque deficiência de B12 pode causar anemia. E aí a pessoa anêmica, ela sente sono, então muita sonolência, aquele cansaço de final de dia, sabe, que a pessoa torce para o mundo acabar em barranco, para ela ficar ali encostadinha, só assim. Então, isso tem a ver, às vezes, com deficiência de B12. Só que tem uma característica muito interessante que é típica da B12, porque a B12 ela tem um papel muito importante para o funcionamento cerebral. Então, quando a pessoa começa a perder, quando ela começa a perceber que ela teve uma perda de percepção de espaço. O que é essa perda de percepção de espaço? Isso daqui é uma das características mais presentes na deficiência de B12. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá dando para ver o apagador aqui, né? Sim. Imagina que esse apagador estivesse em cima da mesa. E aí eu fosse com a outra mão, essa mão não está aqui, essa mão não existe. Digamos que aqui seja uma mesa. E eu vou com a minha mão pegar o apagador. E aí eu faço essa cena aqui, ó. Percebe só? Levo a mão, opa, e erro a distância do apagador.
eu tive perda da percepção de espaço. Ou seja, eu perdi a noção do espaço. Quando você vai estacionar o seu carro e você dá aquela raladona nele ali, sendo que você sabe fazer baliza, nunca teve problema, e de repente você deu uma errada violenta, isso pode ser uma perda de percepção de espaço por déficit de B12. E outra coisa muito interessante é você perceber as pessoas andando. Quem tem deficiência de B12, ela anda meio que cambaleando, sabe? Como se ela tivesse alcoolizada. Ela tem dificuldade em andar em linha reta. Isso tem a ver com, muitas vezes, com deficiência de B12. Então, se você vê lá, por exemplo, um irmãozinho da igreja andando lá meio torto, não vai achar que ele entornou o caneco, não. Faz o exame primeiro de B12, se estiver normal, aí você começa a pensar depois se ele pode estar bebendo. Mas antes disso, pense na deficiência de vitamina B12, porque ele teve perda de percepção de espaço. Então, essas daí são as características principais. Déficit cognitivo, sonolência e essa perda de percepção do espaço. Beleza? Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm é se todas as pessoas precisam fazer reposição de vitaminas, fazer suplementação de B12. Todo mundo precisa? Todo mundo precisa fazer exames, Keila. Vamos pensar assim. Todo mundo deve fazer exames bioquímicos uma vez ao ano. E baseado no resultado do exame, você vai definir se você precisa ou não. Se der menor do que 400, o ideal é maior do que 400. Está menor do que 400, já vale a pena fazer. Mas o indicativo é o resultado do exame. Tem algumas pessoas, Keilas, que, por exemplo, assim, não tinham deficiência de vitamina B12 e viraram vegetariana. Pararam de ingerir B12, só que o corpo tem reserva de B12. E isso pode levar de 5 a 15 anos em algumas pessoas para manifestar a deficiência de vitamina B12. Então, para alguns demora. Para outros, é questão de semanas ou meses, a B12 já vai lá para baixo. Ainda mais se ele tem uma vida muito ativa, se é uma pessoa muito estressada, se está dormindo pouco, isso faz a B12 cair mais rápido. Então, aí varia de uma pessoa para outra, por isso o exame uma vez ao ano seria a melhor opção. O Zoc está perguntando se a perda de espaço não é devido à baixa de testosterona. Lógico, a gente sabe que vários outros fatores produzem o mesmo resultado, né? Só que aí, se tiver, por exemplo, a pessoa 50 anos, 60 anos, aí a gente já pode começar a pensar na testosterona. Mas pessoas ainda abaixo de 50 anos, a gente não teria essa como sendo a primeira causa, digamos assim. A primeira investigação nossa não seria de testosterona, porque normalmente a testosterona ela começa a baixar depois dos 40 anos e se acentua a partir dos 50. Então, se é uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, eu já faria os 2 exames, mas menos do que isso, eu faria primeiro a investigação da B12. Perfeito. A gente tem os minutos contados, o assunto é fantástico e a gente não vê o tempo passando. Mas a gente precisa terminar essa live falando o que tem a ver a homocisteína com o mal de Alzheimer. Algumas últimas pesquisas têm mostrado o quê, Ricardo? Tá, então, o que eles percebem é que a homocisteína se tornou um dos melhores marcadores para indicar um futuro Alzheimer na pessoa. Então, ela é um marcador muito importante, e que a gente viu que tem a ver com o consumo exagerado aí de proteína, com sobras de metionina e com déficit de vitamina. E aí, Keila, sabe o que preocupa a gente? A gente percebe que hoje a população ela come muito produto de origem animal, porém a população também está muito desnutrida. Eles comem alimentos que são pobres nutricionalmente. E aí essa homocisteína, ela aumenta e ela indica uma propensão elevadíssima para o desenvolvimento do Alzheimer. Tem alguns que vão desenvolver a demência, porque o Alzheimer ele é um tipo de demência, mas é um tipo específico que recebeu esse nome por causa do diagnóstico dele ser feito de maneira diferente. Porém, todos eles são demência, tanto a demência comum e o Alzheimer. E aí a homocisteína tem essa relação. Não é ela quem causa, é ela quem indica um risco elevado para o desenvolvimento dessas demências aí nesse caso. Perfeito. A gente tem muito que aprender, viu, Ricardo? E o bom é saber que a gente tem várias lives marcadas pela frente. Você acabou, eu vou virar aqui para eu ver você no finalzinho aqui. Isso. A gente tem muitas... Quem apareceu ali é o Gilmar,
ele é o meu produtor de conteúdos online. A gente está produzindo muita coisa aí para o pessoal seguir o canal aí também. Perfeito. Então aproveita, Ricardo, e fala um pouquinho desse projeto genial que vocês estão produzindo aí, porque eu estou aqui curiosíssima. Às vezes eu engasgo alguma palavra em português aqui, eu misturo um pouquinho. Fica tranquilo, que você mora nos Estados Unidos, você tem total liberdade de errar o português. Mas, enfim, conta pra gente esse projeto genial que vocês estão produzindo aí, porque todo mundo, Seven Bikers, sigam, entrem no canal, porque tem um conteúdo incrível, super importante para todos nós. E a gente aproveita para agradecer, Ricardo. Você é um Seven Biker, faz parte do time. E é um privilégio para nós termos você aqui compartilhando esses conhecimentos tão importantes para nós mantermos nossa saúde. Para a gente é um prazer, Keila, participar, poder ajudar, trazer informação, porque eu tenho uma frase que eu digo que mudou muito a minha maneira de enxergar as coisas, que é a seguinte, a frase diz assim, ó, uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, melhores serão as minhas escolhas. E aí a gente montou um projeto chamado Genialmente. O que quer dizer genialmente? A gente ouve as pessoas falando de gênio e tal, não sei o quê. Só que eu quero que as pessoas tenham a compreensão de que nós temos que ter uma mente genial. O que é essa mente genial? É uma mente que nos permite, né, conseguir observar as cenas, observar os contextos e definir o que é certo, definir o que é errado e fazer as melhores escolhas. A gente sabe que 70% de tudo que a gente faz todos os dias são hábitos. Só que esses hábitos, eles são construídos a partir da repetição, né, de alguma coisa que você começa a fazer. Por exemplo, se você começa a pedalar, e aí você pedala todo dia, ou 3, 4 vezes na semana, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não é nenhum esforço você sair da sua casa para pedalar. Isso já faz parte da tua rotina, ou seja, já virou um hábito. Quando vira hábito, vai para o subconsciente. Nesse momento, você não pensa mais, você só faz. Você só faz. E aí o que eu quero para as pessoas é que elas entendam o seguinte, nossa vida, ela roda só em 2 ciclos. Só tem 2 ciclos que a gente pode rodar. Ou a gente está rodando num ciclo, né, que a gente poderia chamar de ciclo vicioso. E o que é o ciclo vicioso? Uma coisa ruim chama outra coisa ruim. Quer ver um exemplo? Você pega uma pessoa que fuma. Ela vai lá, acabou de fumar, o que ela vai fazer? Tomar um café. Ou seja, nenhum nem outro é bom. Então, uma coisa ruim chama outra coisa ruim. E aí tem um outro ciclo. E a gente precisa trocar o programa que roda aqui dentro da nossa cabeça, né? Da nossa mente. Que programa que a gente tem que instalar, então? Tirar o programa do ciclo vicioso e colocar o programa do ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso é uma coisa boa chama outra coisa boa. Então, vamos pegar o exemplo aqui do pedal, né? Quem pedala, né? Quem pedala está lá fazendo sua atividade física, está gastando calorias, né? Mas ele também está perdendo água. Eu, por exemplo, o último pedal que eu fiz agora, eu fiz um pedal aí de 17 quilômetros, né? Onde eu apertei um pouquinho o passo e aí eu tive uma intensidade um pouquinho mais alta. Eu perdi nesse dia, com 17 quilômetros, mais de meio litro d'água. Ou seja, eu desidratei. E aí, com esse pedal, o que ele vai me gerar? Ele vai me gerar vontade de beber água. Olha o ciclo virtuoso. Uma coisa boa chama a outra. Outra coisa, esse pedal, ele cansa, né? Você demanda energia, demanda isso, um cansaço. Aí, quando chega a noite, o que você vai querer fazer? Assistir televisão. Mexer nas redes sociais. Não, você vai querer dormir. E hoje no Brasil, por exemplo, 66% da população dorme mal. Mas eles dormem mal porque são sedentários. Ó. 7 de cada 10 brasileiros são sedentários. E 6,6, né, de cada 10 aí, né, a gente tem como estatística, dorme mal. Tem uma relação direta entre sedentarismo e insônia. Então, se eu começo a fazer atividade física, meu corpo vai cansar e vai pedir o sono. Ciclo virtuoso. Aí, se eu durmo melhor porque eu fiz atividade física, no outro dia eu acordo com menos fome.
eu controlei o hormônio da fome e da saciedade, grelina e leptina. Também diminuí o cortisol, acordo bem-humorado. Então você vê que coisa legal? Comecei a pedalar, estou bebendo mais água, estou dormindo melhor, melhorei minha gestão emocional, acordo mais disposto, consigo produzir mais energia com menos comida, ou seja, vou comer menos e peso. É um programa, como se fosse um programa que se instalou na tua mente. Então, o nosso propósito hoje, Keila, com o conteúdo que a gente tem produzido, é ajudar as pessoas a assumirem o controle da sua vida através de uma boa gestão emocional e aplicação de novos hábitos, ou seja, mudar o programa que roda na cabeça. Perfeito. Seven Bikers, genialmente, juntos, vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer propaganda do que é bom, vamos divulgar agradeço. todo o conhecimento que a gente tem por aqui. Vamos divulgar o canal Genialmente. Está no YouTube, correto? Isso, lá no YouTube, Instagram e Facebook, né? Nós estamos nos três, mas procurando pelo meu nome ou Genialmente, você vai encontrar os canais. Perfeito. Então, segue lá, se ainda não está seguindo, Dr. Ricardo, segue no Instagram, se inscreve no canal e não perde nenhum conteúdo, porque a gente só tem a ganhar com esses conteúdos. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos pedalar para não esquecer e todos juntos contra o mal de Alzheimer. Até semana que vem. Um último recado? Último. Na bio do meu Instagram, quem quiser pode clicar ali e entrar dentro de um canal que a gente tem no Telegram, que a gente produz alguns conteúdos exclusivos. E aí dentro desse canal você tem a possibilidade de entrar no chat, onde você faz as perguntas e conforme eu vou tendo um tempinho, eu vou postando as respostas ali. Então já tem muito conteúdo de valor ali dentro também que não está nas redes sociais. Perfeito, excelente. Então anotem. Nós vamos colocar algumas informações a mais. Acompanhem Seven Bikers no Instagram também. Toda segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília, nós estamos com esse horário marcado aqui no canal do Seven Bikers pelo Instagram. A gente se vê na próxima segunda-feira, às 8 em ponto, aqui no Seven Bikers, no Instagram. Boa noite a todos, durmam cedo, descansem e pedalem muito. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Keila. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.